Olá, internauta! Começando aqui o podcast Paulo César Martins. Esse será um encontro, num primeiro momento, mensal, mas vamos ter esse encontro semanal com a participação e interação do nosso telespectador. E aqui já está em nosso estúdio o deputado Paulo César Martins, campeão da saúde, com 6 mandatos, uma sintonia muito próxima com o eleitor. Deputado, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu falar aí com o nosso estado de Goiás, poder aprender, conhecer e levar informação, principalmente para as pessoas terem ideia do que é os meus pensamentos, a minha vontade, querendo aí, sem sombra de dúvida, né? Nós já temos a graça de Deus. Deus deu para a gente essa tranquilidade de poder estar aqui vivo, saudável, inteligente, falar, aprender. Então nós estamos aqui para poder mostrar um estado que a gente ganhou de Deus, né, pujante, um estado maravilhoso, que nós temos de fiscalizar e apontar aí os defeitos e principalmente a condição de poder ser resolvido. E você que está nos acompanhando pode perguntar assim, olha, o Paulo César é um deputado de 6º mandato, né? Qual seria o segredo para esse 6º mandato? Porque muita gente pensa, político volta e meia está envolvido em corrupção, quer levar vantagem pessoal. O senhor tem a política como um sacerdócio, ou seja, como uma opção para melhorar a vida das pessoas, deputado? Olha, Cipriano, eu aprendi uma coisa. Primeiro foi saber a existência de Deus que me deu a oportunidade de ser deputado estadual. Isso foi um dos pontos mais importante para que eu entendesse. Sempre quis, né, ganhar, correr atrás, fazer, servir. E aí Deus foi abrindo as portas e não deixando eu entrar nas confusão, né, de corrupção, propina, né? Porque, na verdade, o político, ele vem e recebe muitas e muitas vezes, né, a troca, o benefício para, às vezes, beneficiar você ou a sua família, um grupo. A gente, muitas vezes, muitas pessoas bateram na nossa porta para poder ter esses benefícios. Mas Deus foi tirando, e graças a Deus, né, não vou falar que eu não tenho defeito, né, que eu tenho defeito. Mas esse defeito de corrupção, de malandragem, de vender, eu não tenho, graças a Deus. Então, o 6º mandato me deu essa oportunidade de poder fazer o que eu estou fazendo hoje para o bem-estar do meu próximo. Aliás, eu tenho uma expressão que diz, pode puxar a minha capivara, né? Sim, pode puxar à vontade a capivara. Tá certo. E mais ainda, se a minha capivara tiver um defeitinho aí, eu não vou arriar, não. Eu não me vendo, não vou entregar aí a bandeira aí pro malandro, não. Deputado, vamos falar agora de um assunto sério. Goiás está figurando aí no ranking, né, de todos os estados brasileiros, numa posição vexatória. Primeiro lugar, Goiás, no ranking aí de estados com o maior número de pessoas aguardando as chamadas cirurgias eletivas. São 125 mil pessoas. Há dias atrás o senhor chamou essa fila da vergonha. Mas é uma vergonha mesmo, né, deputado? Sem sombra de dúvida, é a fila da vergonha e, além de tudo, o governador que é médico, não tem sensibilidade. E mais ainda, tem quase 15 bilhões no caixa. Então, se ele não tivesse dinheiro, se ele tivesse alguma dificuldade, eu ia até me calar. Mas, primeiro, ele se diz que foi formado, bem formado, foi para o exterior estudar, tem a qualificação, né, e deveria, com toda certeza, ser o melhor governador do estado de Goiás. E na certeza, você viu que não foi. Às vezes vai falar assim, o Paulo César é a oposição e ele, às vezes,
eu queria dar um cargo para ele, ele quer um cargo e eu não dei. Aí começa essa conversa, né, que é a conversa mais fiada do próprio governador. Ele deveria ter a sensibilidade como governador e fazer, porque quem denunciou ele não foi eu, quem denunciou foi lá o Jornal de São Paulo. A Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo. Foi lá em São Paulo. Deputado, me conta aqui para o nosso internauta. E que, inclusive, quem copiou aqui foi o Popular, né? Quase 130 mil pessoas numa fila para poder fazer cirurgia. Então, olha, se eu fosse governador, não teria um aqui, não teria, já tinha feito todas as cirurgias. E ele está já inteirando o seu 5º ano de mandato de governo. Então, é um governo que não tem sensibilidade. Não tem. Nenhuma. Não tem, não confia nos seus colegas de Goiás, não confia nas empresas prestadores de serviço de Goiás, que deveria confiar e que, diga de passagem, tem homens e mulheres aqui, médicos de empresa, que dá conta de fazer essa cirurgia. Deputado, conta aqui para os internautas, o senhor que trabalha diretamente com a saúde, há pessoas morrendo em Goiás, há casos de morte de pessoas que não foram atendidas, né, por nessa fila da vergonha? Olha, sem sombra de dúvida, são centenas de pessoas que estão aí, né, infelizmente não tem informação, às vezes não tem nem uma casa, nem uma bicicleta para vender para pagar a cirurgia. Quem está tendo a casa que está vendendo e que está tendo a sua moto, seu carro e está vendendo para poder fazer a cirurgia. São muitas pessoas. Agora, aqueles que não têm estão morrendo. Inclusive, hoje, nós estamos aí com vários casos que nós entramos com mandato de segurança. Eu estou com uma senhora que está lá no hospital no neurológico, em Nerópolis, no hospital de Nerópolis, precisando, teve 4 AVC. Como é uma senhora de idade já com seus 80 anos, veio para o Hugo, eles devolveram para o hospital. Não tem uma sensibilidade. Lamentável que eu não posso falar o nome aqui, né, porque eu até pedi à família, ela não autorizou, fica com medo, né? Aí se diz ainda, o governador é perseguidor, o governador é caiado, ele vai vir aqui querer tirar satisfação, até bater em nós. Até isso, o próprio paciente tem medo. Tem medo e a pessoa morre com medo, né, deputado? E aí a pessoa morre com medo. Então, infelizmente, está acontecendo isso no nosso estado de Goiás. Deputado, a gente sabe, olhando os números, que é uma montanha de dinheiro que se envia para a saúde no Brasil. Nós temos um dos orçamentos mais vultosos do mundo. Por que o dinheiro não chega lá na ponta, deputado? É uma boa pergunta que você está fazendo. Isso a gente vem fazendo ao longo dos anos. O governo não tem responsabilidade. Eu não quero aqui falar que ele está desviando, porque eu não provo, né? Enfim, agora, o dinheiro não está chegando, porque o dinheiro, além dele ter o dinheiro que vem do governo federal, que é do orçamento estabelecido pelo SUS, que inclusive, diga de passagem, olha tanto que ele não tem sensibilidade, que ele quis o poder por poder, entrou na justiça contra a Prefeitura de Goiânia, que é descentralizado, o SUS é descentralizado, o SUS tem por obrigação a Prefeitura de Goiânia viabilizar toda a regulamentação das internação e cirurgias do Estado de Goiás. Ele entrou na justiça. Aí não sabe se é do Estado, se é do município. E aí, além da não ter sensibilidade, além de ter o dinheiro para fazer, não tem a sensibilidade para poder operar, tem o dinheiro que está sobrando, que está na conta, está lá no portal de transparência, você pode, inclusive, acompanhar, né, um Estado que tem quase 15 bilhões no caixa. Por que não faz? Então, é uma coisa que a gente está fazendo essa pergunta. Por que não faz? E o governo federal está alegando que já enviou 30 milhões, né, para Goiás, e que a contraproposta, a contrapartida do governo de Goiás seria 30 milhões, 60 milhões. E a gente não vê essa fila diminuir. Sim, porque houve a denúncia, né? A Folha de São Paulo falou, e o Estado de Goiás está
quase no primeiro... É o primeiro é o primeiro consolidado. ranking de falta de sensibilidade para fazer as cirurgias eletivas em Goiás. O governo federal viu isso e ainda mandou 30 milhões. Não sei por que ele não está fazendo. Não sei. É porque... Eu vou responder para você. Deputado, porque ele não ama o povo de Goiás. Ele nunca amou o povo de Goiás. Ele é um maior mentiroso. Mente para o povo. Ele mentiu que ia tirar o ICMS da gasolina, não tirou. Mentiu que ia voltar a titularidade dos professores, não voltou. E, de repente, mentiu falando que não ia. Inclusive, o governo Bolsonaro, os ministros dele, falou assim, olha... Veio de você estar aqui pedindo dinheiro, batendo prata aqui, governador. Vai lá e põe imposto lá no feijão, na banana, no arroz. Aí ele falou, esses filha da puta na campanha, tá aí falando, em vez de me ajudar financeiramente, tá mandando eu pôr imposto. Eu não vou fazer isso na galinha de ovos meu aqui de Goiás. E aí passou a eleição, a primeira coisa que ele fez foi taxar aí quase 2%. No arroz, no feijão, no leite, no gado, enfim. Ele é um mentiroso de marca maior. Deputado, o senhor acha então que está faltando um choque de gestão, porque as coisas não estão funcionando? Olha, é lamentável, né? O que está faltando aí não só o choque de gestão, é o choque do discernimento, do amor, né? De solidariedade. Está faltando o choque de respeito, o choque de ouvir. Nós não estamos mais na era do chicote, curral, porteira fechada, não. Acabou isso. Nós estamos hoje numa era da tecnologia. Deus deu para nós uma vantagem muito grande da nossa inteligência de poder avançar. Então nós precisamos avançar em cima disso. Goiás é um estado pujante, um estado que, sem sombra de dúvida, se você vê aí a história, Goiás avançou aí os seus 40 anos no agronegócio, que nunca avançou o tanto que avançou agora. Depois nós vamos falar sobre esse assunto. Deputado, nós temos aqui o questionamento enviado no seu grupo de WhatsApp pela senhora Aparecida de Jesus, que mora em Baliza. O senhor sabe muito bem onde fica Baliza, é a sua base. Ela narra que está aguardando uma cirurgia ortopédica, é a dona Maria Aparecida de Jesus, para corrigir um problema na bacia há 2 anos, né? Esse é o quadro, perguntou, o Paulo César responde. O que fazer num caso desse, deputado? Olha, é lamentável, né? Não tem sensibilidade. Há 2 anos, nossa amiga esperando um descaso, porque todo mês tem o dinheiro, todo mês o governo tem de pagar, prestar conta, todo ano o governo tem que prestar conta daquilo que ele recebe, e se ele não fazer a cirurgia, ele não tem o dinheiro. Então, né, inclusive que o que está acontecendo em grande parte é que ele não está trabalhando, aí o governo federal exige dele fazer, né, resolver a questão dos prontuários de cada doente, e ele não tem feito isso. Então, provavelmente está diminuindo. Aí esse dinheiro volta para a União, né? Não volta, não vem mais. Não vem mais. Não vem mais. Porque é falta de gestão, falta de sensibilidade. Um governo médico que não tem essa sensibilidade, né? Um secretário que não tem vez, não tem voz, um secretário que não manda na sua pasta de saúde, de modo que precisa ter essa sensibilidade. Então, está errando aí. Olha aí, essa senhora, e não só essa senhora que está sofrendo, imagina os demais. Esses tempos atrás, nós pegamos um caso aqui, com mandato de segurança, inclusive, tinha pancreatite, demorou, a pessoa morreu. Quando foi o médico resolver fazer a cirurgia, morreu na sala de cirurgia. Por falar em mandado de segurança, o senhor tem garantido aí com a sua equipe, né, a sua equipe jurídica, atendimento forçando o Estado, até bloqueando o dinheiro na conta, para que o Estado cumpra, né, o seu dever de atender essas pessoas, né, deputado? Sim, nós estávamos nós vemos aí 6 mandatos trabalhando para o bem-estar, cuidando, fiscalizando, enfim.
as coisas foram fechando a porta. Com esse governo agora, fechou mais ainda, que ele acabou entrando com mandato de segurança em cima da regulação do município. Você não sabe quem é que hoje manda, e não está tendo a cirurgia. As pessoas com dificuldade, uns vendendo a casa, outros vendendo a sua moto, vendendo o seu carro para poder fazer a cirurgia. Aí o que nós resolvemos? Ampliamos a nossa equipe com né, advogados para poder viabilizar, né, os mandatos, para agilizar, inclusive não só nas cirurgias eletivas, como também na questão de quimioterapia, tratamento do câncer, porque também o governo não tem sensibilidade. Olha, veja bem, você vê, olha, nós temos aí hoje o Araújo Jorge, um hospital que vem ao longo dos anos, há muito tempo fazendo um bom trabalho. Teve defeito? Teve. Erros? Teve muitos erros ali, né? Enfim, mas tem pessoas que estão fazendo um trabalho. O governo veio de ir para lá, ajustar, organizar, que já está organizado, ver o que está errado e consertar, e ajustar para poder fazer o tratamento de câncer. Não, está montando um outro hospital. Montando outro hospital, não sei por quê. Não sei. Inclusive, para atender o A ou o B de grupos. Agora, nós não precisamos aqui atender grupos, nós temos Como o que senhor atender não a tem sociedade. papas na língua, você vai dizer assim, estão montando um hospital, talvez até para atender elite, a mulher de prefeito, ex-vereadora, talvez não seja isso, deputado? Se for, é até bom demais, né? Porque eu acho que ele não vai dar conta de fazer isso. Ele não vai dar conta. Ele não vai ter essa... Se ele tivesse essa visão para atender pelo menos a elite, que eu acho que é vergonhoso para o próprio governador, né? Agora eu acho que ele não está chegando, não é, né? Eu não vejo esse patamar dessa posição dele querer até atender a elite, que ele não dá conta de fazer isso. Ele não tem essa sensibilidade. Se ele fizesse, o Cipriano, era até melhor, porque ia, né, ajudar um pouco o estado de Goiás. E o senhor tem ajudado muito o Hospital Araújo Jorge. A gente vê o trabalho que o Hospital do Câncer Araújo Jorge, ele é referência em toda a região centro-oeste, recebe pacientes não só de Goiás, mas de outros estados, Mato Grosso, né, Tocantins. Vem aqui no Araújo Jorge um hospital de referência. Sim, sem sombra de dúvida. O Araújo Jorge é hoje um mecanismo que a gente tem aqui, que tem dado aí o suporte, né? Tanto o Araújo Jorge, que é o filantrópico, quanto também a Santa Casa, que tem também uma parte do tratamento de câncer e cardíaco, né? Que a parte cardíaca é muito importante também, e o Santa Helena tem feito esse trabalho. E eu acho que o governo deveria ampliar, ter a sensibilidade e contribuir melhor com a Santa Casa e o Araújo Jorge. Até porque construir hospital é fácil, né? O difícil é manter, né? É equipar o hospital, né? Porque a gente sabe que um hospital é uma montanha de dinheiro que se gasta diariamente. Construir hospital, Cipriano, não é fácil, não, mas assim, do amplo, como você está colocando, pode ser. Hoje ele vai gastar aí o quê? Uns 300 a meio bilhão para construir um hospital que possa atender melhor que o Araújo Jorge. Por que ele não pode pegar uma parte desse dinheiro, ampliar o Araújo Jorge e a Santa Casa, organizar e sentar e fazer um trabalho que precisa ser feito, como ele se fala médico e se fala que é honesto, correto? Por que não pode fazer isso? Esse é o podcast Deputado em Ação com Paulo César Martins. Deputado, conta aqui para os nossos internautas. O senhor é favorável às OS, mas as OS não podem fazer o que querem, elas têm que ser fiscalizadas. Existem filas nos hospitais públicos aqui em Goiás, deputado? Elas continuam? Olha, falaram tanto em OS, hoje está sendo pior do que centralizou nas OS. Você vai ali no Hugo e no UOL, está superlotado. Eles não estão dando conta. E diga de passagem, anda rápido, viabiliza rápido, compra rápido,
mas não atende rápido. Tá lá uma fila de gente, um atrás do outro. E outra coisa, vou dizer, diga de passar também, eles não passam de 30 dias, recebe. Os prestadores de serviço, quando o Estado pagava 6 meses, eles faziam o serviço, tinha rapidez, né? E era melhor. Então, eu acho que é preciso ser feito. Precisa descentralizar isso aí. Está muito centralizado nas OS. E precisa voltar aí aqueles hospitais privados que atendia muito bem o nosso povo do estado de Goiás. E durante esse espaço, né, nós vamos falar muito ainda de saúde, inclusive contando esses casos, filmando essas filas nos hospitais, vamos trazer isso aqui para os nossos internautas. Deputado, outro assunto diz respeito à questão do agronegócio. Recentemente, a Folha de São Paulo divulgou uma matéria em que mostra que Goiás cresceu muito, né? Nós evoluímos muito com a chegada do agronegócio, esse agronegócio profissional, cidades evoluíram ali no Sudoeste, geraram emprego e renda. E o senhor travou uma luta na Assembleia Legislativa, né, uma briga mesmo, para que o agro não fosse o patinho feio da nossa economia, não fosse taxado. Mas, infelizmente, o senhor foi voto vencido e o projeto de autoria do governo. Olha, o governo, além disso, como não teve a consciência de chamar os produtores e conversar, primeiro, o governo nasceu dentro da família dos produtores. Está inventando roda, né? A UDR, e na época até rumando aí uma forma de poder viabilizar as brigas aí da UDR com os invasores de terra. Não sei se você lembra disso aí, como que era. Ele estimulava para fazer uma política, um enfrentamento para poder viabilizar aí o seu eleitor, né? Porque a única forma que ele cresceu politicamente foi dessa forma. Ele não foi indo para o cais, atendendo o paciente, pegando o paciente lá na periferia. Ele não fez isso, ele não teve essa... ir lá para o IML para ver como é que tá, quem morreu, quem não morreu, para ajudar a família, estar junto com a família. Ele não fez isso. Ele participou das festas milionárias antigamente, né, que toda a vida aí o sindicato rural, festa de pecuária, enfim. Ele teve aí um papel, né, de desenvolvimento e estimulando aí as confusão. E aí o vozeirão dele virou deputado federal, senador, enfim. Hoje o governador está demonstrando isso, que é totalmente o inverso do que ele falava. Eu imagino isso e as pessoas possam ver. Não, e de ser honesto, nós somos obrigados a ser honestos. Não é ele, não. Nós, políticos, somos obrigados. E nós somos bem pagos para isso. Aliás, a gente não pode fazer da honestidade um programa de governo, né? De forma alguma. Honestidade é a condição que a gente... A obrigação. Obrigação ter saúde, obrigação ter educação, obrigação ter a segurança. Essa é a obrigação do político. Ele não pode fugir disso. Então, de forma, falando do agronegócio, que ele nasceu lá e, de repente, ele, inclusive... solta uma fita que eu vou voltar lá atrás, como eu falei, né? Que inclui o próprio assessor do governo Bolsonaro tinha falado para ele poder, que ele estava lá batendo lá para pedir dinheiro e ele já tinha ganhado muito dinheiro, que o povo não teve coragem de falar isso para ele, né? Deu muito dinheiro para ele e ele encheu, que inclusive ele passou 4 anos no governo do Bolsonaro, não pagou sequer uma prestação do estado de Goiás. Ele deu calote no governo federal. 4 anos sem pagar conta. Imagina você 4 anos sem pagar conta, sem você pagar o FGTS, INSS, sem você pagar empréstimo. Imagina, você fica rico rapidinho e o estado de Goiás ficou rico. O estado de Goiás tem aí uma bolada de dinheiro. E diga de passagem, ele não está dando conta de administrar isso, tem já 5 anos. O asfalto lá de Aporé não tem, está faltando o asfalto lá de Aporé até Itajá. As rodovias estão cheias de buraco, não tem sinalização. Ele está fazendo o asfalto ali, melhorando, recapeando ali Iporá,
até Goiânia aqui, ó, bonito, lindo, maravilhoso, mas não tem sinalização, demorando. Tem gente batendo o carro lá, não tem sinalização, morrendo. Falta de quê? Sensibilidade de gerência. Então, ele não tem. E aí, ele taxou o agronegócio que mais deu para ele a oportunidade de ser deputado federal, senador e governador. E olha, eu vou te dizer para você, o povo não estava querendo votar nele, não. Não estava. É mesmo? Não estava querendo votar Ele não nele. teve adversário? Aí não teve adversário. Não teve adversário. Deputado, agora, eu ouvindo aqui os seus argumentos, né, a gente sabe que o meio político, às vezes, é muito cartesiano. O político ele pensa assim, ó, tem que ser nesse quadrado aqui, ele põe fosse um tapa, eu vou pedir. Aí o político está pensando assim, ó, o Paulo César brigando contra o governo, sendo oposição. O senhor não é doido, não, de ser oposição, não? Maluco de ser oposição a governo? Porque tem gente que não consegue, não tem político que não consegue viver sem governo, não é, deputado? Olha, Cipriano, eu fui oposição no governo do Marconi, o tempo todo. Inclusive, esse coronelzinho que estava aí, quando me chamou lá para poder até beneficiar, dar uns cargos e tudo, ele achou que eu tinha muitos cargos no governo do Marconi. Aí tem um dossiê lá, né? Um dossiê de cada padrinho, deputado. né? Tem um padrinho, né? Aí pegaram o meu dossiê, não viram nenhum cargo meu lá. Porque eu não tive. Não ser no governo do Alcides, eu indiquei algumas pessoas, não nego. Mas a hora que eu pude ser oposição, eu fui oposição. Eu não me vendo. Eu nunca me vendi. Eu fui oposição do governo do Marconi e hoje sou oposição. Podia ser governo se tivesse uma sinceridade, tivesse um governo responsável, um governo que escuta. O governo não escuta. Não escuta, ele não ouve, ele não tem planejamento. Para que eu vou ser governo? Vai resolver alguma coisa eu tá lá dentro do governo? Para estar só? Só mais um? Só mais um? E aí eu concordar com tudo, os trem errado. E ele tem de ter esse discernimento de poder, mas ele não tem. Então não é que eu sou. Eu posso ser doido, mas bobo eu não sou. E outra coisa, eu não vou vender minha alma. Amanhã ou depois, muita gente vai perguntar: o que você fez? O que você estabeleceu no seu... Ah, não, eu fui lagartixa. O governo apresentou lá aumentar o imposto do agronegócio. Eu participo do agronegócio. Eu falei lá, eu pedi voto para o povo do agronegócio, falei que eu ia defender o agronegócio, chega lá, eu viro as costas para eles e fico com o governo, viro lagartixa do governo. Não, nós não podemos ser assim. Então eu quero deitar no meu travesseiro e dormir tranquilo. Vou repetir aqui, eu não sou o homem que, na verdade, é certinho. Eu não sou. Mas aí aquele negócio fala assim, mas você deve ter um rabo preso. Não, eu não tenho um rabo preso. Eu posso até ter o rabo. Agora, ter coragem de pisar no meu rabo tem de ser muito homem. E a única que eu vou me curvar quando pegar no meu rabo é Deus. As coisas erradas, o rabo que a gente vai... maneira de expressar aqui, as coisas erradas que a gente faz, a viabilidade de você receber uma propina, de você fazer um trem errado, você assumir uma posição desconfortável contra a sua família, enfim, eu acho que você precisa ter uma procedência. E o meu pai hoje tem 83 anos e eu não posso, de forma alguma, querer mostrar para o meu pai coisas erradas para ele, para envergonhar meu pai. Eu não posso fazer isso. Deputado, a gente sabe que a classe política ela tem um enorme desgaste, tanto é que os últimos votos no Brasil, as últimas eleições, tem sido o protesto, né, das camadas populares em relação ao comportamento dos políticos. Esse fato do senhor nunca ter tido nome envolvido com falcatrua, nunca frequentou páginas policiais, para o senhor tem isso como um grande patrimônio do senhor? Esse talvez seja o seu maior patrimônio? Sim,
Fico feliz, ô Cipriano, porque isso foi o patrimônio que meu pai me deu, me educou, mostrou para mim a moral, o caráter, a honestidade. Quando ele me emancipou, que eu vim para Goiânia com 12 anos de idade, ele falou para mim, olha, o homem, vou te emancipar, mas você não vai me decepcionar a nossa família. A única coisa que eu vou te pedir você não decepciona. Não quero ver você preso, não quero ver você na página de polícia nenhuma. Cuida do seu nome. Então isso é o que eu venho zelando a vida inteira, zelando do meu nome, para que eu não possa envergonhar a meu pai, envergonhar a minha família. E sou muito grato a Deus, porque Deus tem me dado, além dessa oportunidade, Ele tem me desviado das coisas erradas. Deus tem feito isso comigo e eu sou muito grato por isso. Deputado Paulo César Martins, nós conversávamos informalmente, deputado disse que já levou uma palmatória na mão, né, deputado? Naquela época que a gente estudava, a professora tinha autoridade, a autoridade era respeitada, né? E hoje a professora não pode nem mais repreender o aluno que é questionado, é levado para responder processo, né? Cipriano, eu sou feliz em dizer a você o seguinte, se não fosse os meus professores e as minhas professoras e a criação do meu pai, eu não seria homem hoje. Eu não só, como tive palmatória, palmatória, e não só, mas também fiquei de joelho no quadro, debaixo do quadro, em cima de milho. Então, doeu muito. Eu tomei bomba pela professora Felicidade, não tem nenhuma raiva dela. E, aliás, se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. A Felicidade me deu bomba por 10 décimos. Foi uma tristeza, né? Tristeza. Então, mas hoje eu me sinto feliz e na certeza agradeço muito a ela. Peço a Deus para continuar dando para ela saúde e paz, que é uma grande professora lá em Quirinópolis. Então, veja bem, é lamentável o que nós mesmo estabelecemos, essa posição de poder tirar essa autoridade do professor. Não deveria ter tirado, tem de voltar. Tem de ter, o homem e a mulher precisa ter austeridade, ter respeito. Nós não podemos criar os nossos filhos como está sendo criado. Eu vou falar uma coisa para você. Eu apanhava de manhã e de noite do meu pai, da minha mãe. Eu tomava, às vezes, 2, 3 sundas por dia. Então, hoje, um moleque faz... Ninguém está respondendo. Ninguém pode falar nada. Então, nós estamos perdendo esse respeito. E esse respeito, nós não poderia nunca perder ele. Deputado, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa, nessa primeira conversa. Eu queria perguntar ao senhor, nós vamos ter um quadro aqui chamado Boca no Trombone, que o senhor vai falar o que o senhor quiser, né? O senhor vai falar isso. Como o senhor não tem papas na língua mesmo, o senhor, como diz, não tem rabo preso, eu queria perguntar para o senhor, o que está nessa cabeça do senhor nesse momento que o senhor quer falar para os nossos internautas e dizer, olha, eu não concordo com isso, deputado? Olha, eu quero ser governador para mudar esse governo que está aí, que está muito ruim. É isso? É. Tá bom, então. Deputado, foi um prazer estar aqui com o senhor. Esse é o programa inaugural, o nosso podcast com Deputado em Ação, com Paulo César Martins. A gente sabe, as novas tecnologias são isso, o senhor tem que estar mais próximo cada vez mais. Eu sei que a sua agenda é uma agenda perversa, que o senhor visita o interior do estado, com esse contato, né? Mas esse é mais um instrumento para a gente estar mais próximo do eleitor, né? Não, sem sombra de dúvida. Eu fico feliz, Cipriano. Tanto você aí, ao João Pedro, né? João Pedro, nosso campeão, João Pedro. Insistindo aí para que a gente possa ter a condição de poder falar e melhorar aí a nossa posição. Então nós vamos aprender com toda certeza, vamos fazer Vamos errar, mas vamos acertar também. Né? Não, nós vamos mais acertar do que errar. Isso aí é sem sombra de dúvida. Primeiro nós temos aí um
o Pai Celestial que deu para nós essa inteligência, né? Nós temos uma equipe, mas nós não vamos errar, não. Nós vamos só acertar. E diga de passagem, nós vamos mostrar que nós vamos, inclusive, fazer uma mudança importante nas nossas condições de poder expressar aquilo que nós pensamos e, na certeza, vamos mudar o rumo do governo do estado de Goiás. Nós vamos mudar, vamos pôr a nossa saúde, a nossa educação, o nosso poder de desenvolvimento do estado de Goiás e do Brasil. E nós precisamos fazer isso, ter coragem para fazer, porque Deus está procurando Davi, e nós vamos ser o Davi de Deus. Olha, e como nós vivemos a vida, deputado, com alegria, o senhor gosta de viver a vida de alegria, eu trouxe um presente para o senhor, quero entregar agora. É? Tá aqui. Ah, mas você aí você esculachou. Como é que eu vou pentear o meu cabelo aqui, velho? Não tem jeito não. Deputado, muito obrigado por participar aqui do nosso quadro, agradecemos a agência Zion, o pastor João Queiroz, por esse espaço. Vamos crescer, né? E o nosso foco é o povo, né? O nosso foco é atender as pessoas. Eu quero agradecer o pastor João Queiroz, que é o meu pastor, né? O pastor que tem me dado aí o papel importante de saber ter a leitura real do nosso Pai Celestial, de poder engrandecer esse papel que é importante. Porque Deus já deu para nós a riqueza, Deus deu para nós a condição de poder, inclusive, ter tudo que nós queremos. E nós vamos ter. Além de ter, nós vamos trazer as pessoas. Porque eu tive e estou tendo a oportunidade de alcançar. Por que não você possa acontecer isso e mudar o seu estilo, mudar a sua vida? Porque Deus quer você perto dele. Então, nós possamos fazer isso, transformar numa boa política, numa boa gestão e fazer aquilo que é importante para o cidadão. Então, vamos fazer. Nós estamos estreando aí um momento importante. Parabéns aí à nossa equipe e que Deus continue abençoando. Muito obrigado aí, pastor João Queiroz, e a sua agência, dando aí para nós essa oportunidade de falar aí para esse povo nosso do estado de Goiás. Um abraço a todos os goianos. Fica todos com Deus. Um abraço a todos. Chegamos ao final do nosso podcast, o primeiro podcast do Deputado em Ação, com Paulo César Martins. Teremos outros episódios, claro, e convidamos a você, internauta, a acompanhar o trabalho do deputado na Assembleia Legislativa e a sua ação, principalmente a favor de Goiás, e nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço.